Então aqui, como eu falei, aqui nós temos uma célula, vamos dizer que é um neurônio, um neurônio é uma célula do sistema nervoso central. Uma das coisas que acontece na depressão, uma das teorias, é que a gente tem diminuição das aminas. Quais seriam essas aminas? Principalmente a noradrenalina e a serotonina, mas também a dopamina. Então, o que os estudos dizem, as observações, é que na depressão existe diminuição dessas aminas. É claro que é muito mais complexo do que isso, pessoal. A gente vai estar discutindo, não é simplesmente depressão diminuiu, serotonina diminuiu, noradrenalina causou depressão. Existem várias outras consequências disso. Então aí é só uma parte. Mas assim, de maneira geral, na depressão a gente tem redução dessas aminas. E como que essas aminas funcionam? Deixa eu ver se está pegando bem legal. Então aqui a gente tem uma célula. Na célula a gente tem a captação de algumas substâncias. Por exemplo, essa daqui é o triptofano. Então aqui deixa eu abrir para vocês verem a célula por dentro. Deixa eu ver se eu deixei tudo aqui. Faltou só o saquinho. Aqui. Pronto, tá aqui. Então aqui estamos dentro da célula. Dentro da célula, esse triptofano ele entra. Só que na célula nós temos enzimas. E as enzimas vão fazer com que esse triptofano ele seja convertido. Existe uma cascata, mas aqui eu já estou adiantando para o final. E vai formar serotonina. Então, nós vamos ter serotonina aqui dentro do nosso neurônio. E essa serotonina, ela vai ficar juntamente com outras em vesículas. Então, imagine como se fosse um saquinho mesmo. Então, eles vão produzindo esse neurotransmissor, a serotonina, e a serotonina ela vai ficando dentro de vesículas. Vou guardar ela aqui. E ela fica aqui guardadinha dentro da célula, guardada nessas vesículas. Quando existe um sinal nervoso, existe uma neurotransmissão, ela faz com que essas vesículas elas vão para a membrana, então elas voltam aqui para a superfície e a gente libera essa serotonina. Então liberou a serotonina, ela foi para fora. Do lado de fora, essa serotonina que está liberada, aqui é um espaço entre um neurônio e outro, aqui chama fenda sináptica. Essa serotonina ela vai se ligar em receptores. Então, pior que eu não deixei nada para ser, mas vamos colocar isso aqui, de improviso. Vamos fingir que aqui é uma outra célula. Essa outra célula tem um receptor. A serotonina ela pode então se ligar em seus receptores e gerar a resposta. E aqui nesse espaço existem várias moléculas de serotonina, não tem só uma, tem várias. Só que para essas moléculas de serotonina elas não ficarem em excesso aqui nessa fenda sináptica, o que acontece? Pode acontecer de... Vou voltar aqui para a célula. Essa serotonina que está na fenda sináptica, ela pode voltar para dentro da célula. Então, ela saiu, ela pode se ligar no seu receptor, mas ela pode também retornar para dentro da célula. Isso daqui é um transporte de recaptação. Então, ele vai recaptar a serotonina. Se for uma outra célula, pode recaptar também a noradrenalina, entre outras aminas. Então, é isso que acontece. A serotonina está liberada aqui na fenda sináptica, ela pode se ligar em seus receptores ou ela pode retornar para dentro da célula. E ela também pode se ligar em autorreceptores, que mais para frente eu vou explicar para que eles funcionam. E uma vez que a serotonina ela voltou para dentro da célula, ela pode retornar para as vesículas ou também ela pode ser degradada por enzimas. Daí eu já vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Dentro da célula, vocês sabem qual enzima que degrada a serotonina? Não só a serotonina, ela degrada as aminas. Vocês sabem qual que é o nome dessa enzima? Inclusive tem um grupo de fármacos, apesar de eles não serem
estão prescrevidos que agem especificamente nessa enzima. Se alguém souber a resposta, coloca aí. Eu já fiz uma pergunta bem difícil no começo, mas vamos ver se alguém acerta qual o nome dessa enzima. Eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém acerta, se vocês estão aí espertos, que é uma pergunta já difícil para vocês. Vamos ver. Será que alguém vai acertar? Ó, vou dar uma dica para vocês. Começa com essa letra aqui, ó. Isso aqui é um M, tá? Começa com a letra M. Que enzima é essa que degrada as aminas dentro da célula? No caso, nós estamos falando da serotonina, mas tem outras também. Deixa eu dar boa noite enquanto isso, enquanto eu vejo se alguém responde. As próximas perguntas eu vou ser mais bonzinho. Essa daí é difícil mesmo. A Paty tá aí, a Aline Reis, a Raquel, a Francine, a Bruna, a Betânia também entrou. A Ângela respondeu imal, a Luciana respondeu monoamina oxidase. Alguém mais vai tentar responder? Olha só, a Ângela falou mal. É isso aí. Corrigindo, né? Ela colocou imal, depois colocou mal. Imal provavelmente é inibidor da mal. E já vou dar a resposta logo para vocês, porque essa pergunta é bem difícil e eu não vou ficar judiando de vocês. Mas, de fato, a enzima intracelular que faz a degradação das aminas é a MAO. E MAO significa monoamina oxidase. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essas aminas e vai oxidar ela, né? Ela é uma monoamina oxidase, então vai degradar de maneira resumida. Então ela vai poder diminuir também a quantidade desse neurotransmissor dentro da célula. E por que isso é feito? Porque tem que ter um controle de quanto que eu tenho de neurotransmissor dentro, de quanto que eu tenho de neurotransmissor fora. O corpo humano, pessoal, é perfeito, ele controla tudo certinho. Quando a gente para analisar a fisiologia, a bioquímica, a gente vê como que as coisas elas se encaixam, nada é bagunçado. E no corpo funciona dessa forma. Então tem a enzima AMAL que faz isso. Então tem essas situações que podem acontecer. Daí agora, pessoal, na depressão, uma das teorias mais aceitas é que a gente tem redução dessas aminas. Aqui eu falei da serotonina, mas tem também a noradrenalina e também a dopamina. Principalmente serotonina e noradrenalina, mas a dopamina também parece estar um pouco envolvida. Quando a gente tem diminuição desses neurotransmissores aqui na fenda sináptica, eles não conseguem se ligar tão bem aos seus receptores, porque você tem falta de neurotransmissor. E isso poderia gerar os sinais da depressão, os sintomas da depressão. Então, como é que os fármacos vão agir? Olha como que é simples quando a gente entende a fisiologia, quando a gente entende a bioquímica. Eu não falei para vocês que essas aminas, no caso aqui a serotonina, ela está aqui na fenda sináptica, ela pode se ligar em seu receptor na outra célula, mas ela pode também ser recaptada para dentro da célula? Muitos dos antidepressivos, o que eles fazem? Eles inibem a recaptação. Ou seja, aquela amina que está aqui na fenda sináptica, ela não consegue voltar para dentro da célula. E se ela não volta para dentro da célula, é como se a gente tivesse um certo acúmulo desse neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Consequentemente, ele vai ter mais chance de se ligar em seus receptores, gerando a resposta. Viu como é simples, como não é nada de outro mundo, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fisiologia e a biologia e a química e essas matérias? Porque uma das coisas que eu percebo é que às vezes o farmacêutico e os profissionais eles querem estudar direto o mecanismo de ação. Inibe a recaptação de serotonina. Mas eles não sabem o que é uma recaptação, não sabem o que é uma serotonina, e daí vira aquela bagunça.
Mas daí quando a gente entende assim, tem uma didática um pouco mais tranquila, fica mais fácil para a gente entender, a gente vê que faz muito sentido. E é muito bacana quando a gente tem esse tipo de conhecimento. E daí mais para frente a gente também vai falar da parte clínica, mas eu gosto sempre de iniciar com essa abordagem na fisiologia, na bioquímica, na base, porque isso é que vai te fortalecer para que você tenha o conhecimento das outras matérias, dos outros mecanismos de ação, e vai ficar tudo mais fácil. Agora, essa teoria das monaminas, ela tem algumas, vamos dizer, brechas, tem algumas falhas. Por quê? A primeira brecha, se eu estou falando que eu estou inibindo a recaptação e eu estou aumentando a serotonina aqui na fenda sináptica, era para eu usar o medicamento e já ter o efeito imediato. Só que o que acontece? Quando a gente começa e inicia um tratamento com antidepressivos, eles demoram, em geral, de 2 a 3 semanas para começarem um efeito. Então aí já entra uma primeira coisa. E por que demora de 2 a 3 semanas para iniciar o efeito terapêutico? Aí existem também várias teorias, várias hipóteses, e eu vou estar falando aqui das principais hipóteses em relação a isso, mas uma das que é mais aceita é o seguinte: aqui nesse nosso neurônio existe um receptor chamado receptor pré-sináptico. Para que serve esse receptor pré-sináptico? Imagina o seguinte: a célula não vai ter que produzir serotonina, então está lá o triptofano, ele entra, vai ser convertido em serotonina. Ela não tem que liberar essa serotonina, então ela tem que fazer todo ali um controle. Como agora essa célula vai saber o que está acontecendo do lado de fora? Ela não tem olhos que nem a gente para olhar, ou uma boca para perguntar: e aí, está precisando de mais serotonina? Está precisando produzir mais? A célula não tem como saber isso falando ou olhando. Só que ela tem mecanismos que possibilitam ela fazer esse controle. E um dos mecanismos é esse autorreceptor. Então, esse neurotransmissor que está aqui na fenda sináptica, ele se liga também a esses autorreceptores. Aqui tem um desenho de um só, mas existem mais, tá, pessoal? Então, eles vão se ligando. E a maneira que eles vão se ligando nesses autorreceptores, a célula entende se é necessário liberar e produzir mais serotonina, ou se a quantidade que está sendo produzida já está sendo adequada. Então, quando nós iniciamos o tratamento antidepressivo, o que vai acontecer? Aumento da serotonina aqui na fenda sináptica, que é uma coisa boa. Então, a gente precisa disso. Porém, olha só que interessante. Essa mesma serotonina que se liga nos receptores, também se ligam nesses receptores pré-sinápticos e vão fazer com que a célula produza e libere menos serotonina. Então, se por um lado eu estou tendo aumento de serotonina ou de noradrenalina porque eu inibi a recaptação, então eu inibi aqui. Se eu inibir aqui, vai ter mais neurotransmissor aqui. Por um outro lado, a célula começa a produzir e liberar menos. Por quê? Se eu tenho muita serotonina aqui na fenda sináptica, por que a célula vai ficar gastando tempo produzindo mais? Ela poderia produzir em excesso. Então, é um mecanismo de feedback negativo, é um mecanismo inibitório. Então, ela se auto-inibe. E isso vai fazer com que o efeito terapêutico do medicamento ele vai demorar para aparecer. E, normalmente, só depois de 2 a 3 semanas, esses autorreceptores, eles sofrem uma dessensibilização. É como se eles ficassem um pouco mais fracos, eles diminuíssem, então eles já não têm um efeito tão grande. E como diminui o efeito deles, com o uso crônico do medicamento, aí a célula volta a produzir e liberar nas quantidades dela, que no caso está sendo menos, mas mesmo assim ela vai continuar produzindo e vai liberar. E essa soma do que se é produzido com aquilo que está sendo de efeito do medicamento vai gerar o efeito terapêutico. E daí já entra a primeira dica que a gente tem que dar para todos os nossos pacientes. O paciente vai iniciar o uso de antidepressivos, é importantíssimo nós mencionarmos que ele precisa ter calma, que vai demorar um pouco para os efeitos aparecerem.
que isso é esperado, porque senão sabe o que acontece? O paciente usou 1, 2 semanas, ele não vê melhor, ele desiste. Ele fala assim, esse remédio aí não serve para nada não, só tá me dando enjoo, tá me dando tontura, eu não me sinto melhor, eu me sinto triste, e ele vai e abandona o tratamento. Então já nesse primeiro momento, o farmacêutico já tem essa conversa com ele, fala, olha, tem paciência, toma um medicamento todo dia, mas eu não estou sentindo melhora, será que eu posso tomar um dia sim, um dia não? É claro que não. Para ele ter o efeito, você tem que usar cronicamente, todo dia, você vai ter a melhora. E quem sabe, com o tempo, você melhorando, com acompanhamento médico, você pode até diminuir os seus medicamentos, porque os pacientes eles têm essa angústia, né? Eles acham que vão iniciar o tratamento, mas eu vou ficar dependente, eu não quero ficar viciado no medicamento. Então a gente tem que acalmar eles também. Olha, você vai fazer o tratamento, você vai se sentir melhor, vai te ajudar. Demora um pouco, mas tem paciência que vai ter resultado. E sempre se coloca à disposição. Do que precisar, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Daí, se eu trabalho numa drogaria, se eu trabalho num hospital, se eu trabalho na UBS, olha, eu estou aqui de tal a tal horário. Se precisar, pode me chamar. Qualquer coisa de diferente, eu estou aqui à disposição. Aí o paciente vai ganhando mais segurança, ele vai ficando mais tranquilo. Porque se simplesmente a gente pega o medicamento e entrega para ele é um momento difícil da vida dele. Então, esse primeiro passo, esse primeiro vínculo com o paciente é fundamental. E uma segunda coisa que também é muito importante a gente observar, só que nem sempre é possível a gente fazer ali no balcão da farmácia, por causa ali, isso é mais numa consulta, mas é importante a gente saber que pacientes que têm tendência suicida, a gente tem que ter um cuidado ainda maior com eles, porque quando eles vão iniciar um medicamento. Então, já é complicada essa questão da depressão, e ainda associada ali a tentativa de suicídio, aos pensamentos suicidas. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado em relação ao início do tratamento também é em relação a esses pensamentos suicidas. Que nem eu falei, às vezes no balcão da farmácia não dá pra gente fazer esse tipo de intervenção e às vezes nem conversar isso direito com o paciente. Por quê? Porque ele não vai conseguir se abrir com você ali no balcão da farmácia muitas vezes, ao menos que você tenha um vínculo com ele. Mas é importante que a gente saiba que essa é uma condição e uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi e foi bem difícil para mim, tá, pessoal? Teve uma vez que sempre vinha, estava trabalhando na UBS, sempre vinha um paciente pedir coisas assim para mim em relação a medicamento de alto custo. Aqui em São Paulo, quando tem algum medicamento que não faz parte da listagem, a gente consegue entregar alguns formulários para ele, junto com exames e com solicitação médica, ele consegue retirar esse medicamento, sem ser na UBS, tem um outro local que ele retira, que é um componente especializado, né? E esse paciente sempre conversava comigo, eu sempre atendia ele bem, mas normal, né? Ele vinha e falava, como é que você tá? Separava as documentações para ele. Daí teve um dia que ele falou, Rodrigo, eu quero conversar com você. Daí eu falei, tá bom. Era um paciente que fazia tratamento quase para esquizofrenia. Então, eu não sei se exatamente o diagnóstico era esquizofrenia, mas ele usava antipsicóticos, usava antidepressivos. E ele falou, Rodrigo, eu preciso conversar com você. Eu falei, tudo bem, estou à disposição. Só que ele falou, não quero conversar com você aqui no balcão. Vamos lá pro consultório, você pode me atender lá? Eu falei, posso. Daí tava minhas técnicas de farmácia lá na farmácia, né? Elas estavam fazendo atendimento, tinha um consultório disponível e eu fui lá conversar com ele. Mas quando chegou lá, olha só, pessoal, ele já chegou, Rodrigo, eu quero te mostrar uma coisa. Quando o paciente fala que quer mostrar uma coisa, já não é coisa boa. Daí ele falou assim, e começou meio que a tirar roupa. Eu falei, o que está acontecendo? Daí ele, não, calma, Rodrigo, deixa eu te mostrar uma coisa. Daí ele foi tirando a roupa dele. Ele levantou assim e mostrou, agora eu não vou me lembrar exatamente onde que era, mas eu acho que era aqui no peito, assim, aqui no braço. Ele tinha feito, tipo, uns riscos, assim, parece com faca, eu não sei o que ele tinha feito, assim, ele fez umas marcações no corpo. E ele me mostrou aquilo ali, né? E falou, Rodrigo, eu tô passando por uma situação que é a seguinte,
eu ouço umas vozes, olha só o que ele falou pra mim, eu ouço umas vozes, e essas vozes falam que eu tenho que me suicidar, que eu tenho que fazer alguma coisa, e eu só ouvindo ele falando assim aquela história, e eu também não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu nunca tinha me deparado com um caso desses. E ele me contando e me explicando assim, e eu totalmente espantado com isso. E eu preocupado, né? Porque o paciente falou que tem vozes falando pra ele se matar. E ele contou a história dele, pessoal. A história dele era bem complicada. O filho tinha se suicidado na frente dele, a mulher traiu ele. Foi assim, um negócio assim horrível. Parece filme mesmo. Ele me contou toda a história dele, né? E daí, nesse momento, eu conversei, acolhi ele, fui observando, né? E eu ia chamar a enfermeira. Eu falei, olha, a Natalícia. Eu falei, Natalícia, eu tô com um paciente ali, assim, eu não sei o que fazer. Você não pode ir lá pra me ajudar? Ela falou, Rodrigo, agora eu tô ocupada, eu não vou conseguir. Eu falei, putz, ferrou. E agora? Será que eu posso liberar esse paciente? Será que eu não posso liberar esse paciente? Uma situação bem complicada. E conversando com ele, eu me lembrei de uma coisa que eu até tinha visto, foi a psiquiatra que tinha falado, né? Porque quando a gente nunca viu um caso, a gente fica muito assustado, mas pro pessoal que já está ali no convívio com pacientes que tentam suicídio, com problema de saúde mental, para eles às vezes é uma coisa um pouco mais simples. Não que seja uma coisa simples, mas para eles que têm experiência é mais simples. Para mim, eu estava apavorado. E daí eu me lembrei de uma coisa também que eu tinha lido já também, que era o seguinte, que quando um paciente ele tende a se suicidar, a coisa mais importante que a gente tem que saber é se ele já tentou se suicidar alguma vez. Essa é a pergunta mais importante. Porque pensar, querendo ou não, é uma coisa menos grave do que tentativa. Então, tem pacientes que eles pensam, eles vão falar, olha, eu já pensei em, sei lá, em deixar o botijão ligado, em pular na frente de um carro, em fazer alguma coisa. E tem pacientes que, de fato, já tentaram fazer alguma coisa. Já tomaram medicação, já se furaram, já aconteceu algum problema mais grave, né? Então, o cuidado maior, não que não tem que ter cuidado com o outro também, é quando o paciente, de fato, ele já tentou contra a vida dele. E ele não tinha tentado contra a vida dele, ele estava com esses pensamentos e essa voz de comando que me assustava também. E uma outra coisa, uma outra pergunta é assim, pacientes que querem se suicidar, que querem tirar a vida, e normalmente eles não têm uma perspectiva de futuro. Então para eles, não tem mais amanhã, não tem o que ser feito. E eu conversando com ele, perguntei para ele, o que é que você pretende fazer daqui a um mês, daqui a umas semanas? E ele me falou, Rodrigo, eu tô tentando, por causa da doença dele, ele estava tentando na época pegar benefício pelo INSS, né? Tô tentando me aposentar, tô tentando algumas coisas, então eu já tenho agendado, daqui a 30 dias eu vou passar lá no benefício. Daí eu já pensei, então pelo menos desses 30 dias eu acho que ele não vai fazer nada. Ele já tá pensando aí em fazer as coisas. Enfim, daí eu conversei direitinho com ele e depois encaminhei ele para passar no psiquiatra e tudo mais. Depois conversando, levei o caso lá que a gente tinha mini polos de saúde mental, né, conversando com a psiquiatra, com os outros profissionais, eles falaram que a minha conduta foi certa. Eu falei, eu tava morrendo de medo, eu estava totalmente preocupado. Daí eles falaram que é exatamente isso, mas que tem que ter, principalmente esse caso, tem que ter um cuidado especial, porque ele tem essas vozes de comando, então vai ter que verificar as medicações dele e as outras questões. Então, só para compartilhar um pouquinho com vocês um caso que aconteceu comigo, assim, e algumas coisas importantes, que isso daí a gente aprende mais no dia a dia. Então, a gente pode ler, a gente pode fazer, mas quando acontece no dia a dia que a gente realmente aprende. Foi um caso que me marcou bastante, né? Porque eu não sabia o que fazer naquele momento. E daí fica para vocês aqui algumas dicas, né? Em relação principalmente a paciente que já tentou, esse tem que ter um cuidado ainda maior. E também em relação a essa questão de perspectiva de futuro e tudo mais, para se a gente precisa fazer alguma intervenção. Então, esses são
dois dos pontos mais críticos em relação ao início do tratamento da depressão. E um terceiro ponto também importante que a gente sempre tem que tomar um cuidado é que às vezes pode acontecer de um paciente, ele está triste, ele está com aquele sintoma depressivo, ele inicia o tratamento para depressão, só que quando ele inicia o tratamento para depressão, você percebe que ele ficou muito bem. Mas assim, é uma sensação de bem-estar que não é natural. Então o paciente ele começa, por exemplo, a fazer compras de maneira extremamente exagerada. Ele começa a ter uma energia muito grande, não precisa dormir. É como se invertesse a depressão. O contrário, é muito acelerado, ele se acha a pessoa mais inteligente do mundo. Acha que agora tudo vai dar certo, que tudo tá bom, começa a gastar dinheiro. Aí a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes pode acontecer de um paciente, ele tá com transtorno bipolar. E no transtorno bipolar a gente observa essa característica de grandeza, essa característica de fazer coisas grandiosas. E só o antidepressivo ele não é o suficiente para tratar o transtorno bipolar. Na verdade, é até um pouco perigoso o paciente iniciar um tratamento para depressão e ele ter transtorno bipolar, porque pode piorar o transtorno bipolar, ele agravar alguma coisa. Então aí o tratamento muitas vezes pode até ser com antidepressivo, mas você precisa obrigatoriamente de um estabilizante de humor. Daí os mais comuns que a gente tem, inclusive não tem muitos, a gente tem o carbonato de lítio, a gente tem a carbamazepina e a gente tem o valproato. E uma atenção especial que eu quero falar para vocês é que eu já vi muitos farmacêuticos se confundirem com isso. Então a gente às vezes está numa discussão com os médicos, discussão com a equipe clínica e fala: não, mas o paciente não tem epilepsia, ele não tem convulsão. Por que ele está usando carbamazepina? Por que ele está usando valproato? Só que esses medicamentos, eles são usados como estabilizantes de humor, eles são extremamente comuns o uso deles em saúde mental. Então a gente vai ver sim, o paciente ele não tem epilepsia, ele não tem esses problemas, mas devido a essa questão do humor, ele precisa usar o estabilizante. E a carbamazepina ela tem essa função também, assim como o valproato de sódio. E o outro que eu mencionei com vocês é o carbonato de lítio. Então, o médico vai estar ali decidindo pelas terapêuticas. E na orientação, na farmácia, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes o paciente chega assim para você e às vezes eles não falam nada. Eles chegam assim para vocês: olha, para que serve esse remédio aqui, carbamazepina? Daí você vai e fala assim: ah, serve para convulsão. Você tem convulsão? Daí o paciente fala: não, eu não tenho convulsão. Daí, que estranho, não tem convulsão e está usando. E daí o paciente pensa: eu não tenho convulsão, para que eu vou usar esse medicamento? Então a gente sempre tem que ter uma cautela. Então o paciente pergunta: para que serve esse medicamento? Daí o farmacêutico tem que ter a postura e falar: para que você faz o tratamento? Daí ele fala: mas você não sabe? Não, eu sei, mas é que ele serve para muitas coisas. Você usa para quê? Ah, eu uso porque eu estava com uns problemas assim, eu fui no médico. Ah, então no seu caso, esse medicamento vai ser usado como estabilizante de humor. Você deve usar ele é muito importante. Agora, se o paciente usa ele para epilepsia, a gente orienta: olha, serve para epilepsia, ou seja, serve para mais de uma coisa. Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o paciente de saúde mental, ele já é confuso, ele já é perdido. Se ele achar que o medicamento não serve para nada, aí que ele abandona o tratamento de vez. E daí entra também a importância do farmacêutico sempre reforçar: olha, esse medicamento é importante, você precisa fazer o uso dele, o uso correto, você vai ficar melhor. Que daí o paciente vai e se sente mais seguro. Eu gosto sempre de reforçar que o farmacêutico, muitas vezes, é o profissional mais acessível para a população. Então a gente pode parar para ver quantas vezes que o paciente passa no médico. Às vezes é 1 ou 2 vezes no ano. Com o farmacêutico, ele está passando ali na drogaria várias vezes, ou ali no posto de saúde para retirar o medicamento. Então é um momento para a gente fazer essas orientações também. A orientação não é só em consultório, pode ser em consultório, mas ali no balcão da farmácia a gente tem um papel enorme para ser feito diante da sociedade. Então isso é muito importante e muito valoroso. E nossa, falei bastante sobre esse assunto, mas agora deixa eu voltar um pouquinho. Aqui eu falei da questão das monaminas, né? Dessa
redução das monoaminas e dos tratamentos. Mas existem também outras teorias, porque, que nem eu falei, o tratamento demora 2 a 3 semanas, então existe aí uma brecha. Então a gente entende que essa teoria da monoamina, ela é importante, mas ela não responde tudo. Uma outra questão, tem paciente que vocês vão observar o seguinte, ele tem uma melhora com o antidepressivo tricíclico, eu já vou explicar para vocês o mecanismo de ação, e tem outros que sentem melhora quando eles tomam um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou seja, um mais específico para noradrenalina e o outro mais específico para serotonina. Mas por que um tem melhora com um remédio, o outro tem melhora com outro? Não era para ter melhora com os dois? Então, a gente ainda percebe que esse mecanismo, essa questão da depressão, ela ainda precisa ser melhor entendida, ela ainda tem alguns pontos a serem melhorados. E um outro ponto também fundamental, uma outra até teoria, é que existe na depressão um componente neuroendócrino. E daí eu queria ver com vocês, se vocês sabem qual que é o hormônio de estresse que pode ser aumentado na depressão. Fiquem à vontade para colocar, pessoal. Se errar, não tem problema. Enquanto vocês vão tentando responder qual que é o hormônio de estresse que está aumentado na depressão, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e ver quais que eu consigo estar respondendo aqui para vocês, tá? Como tem bastante coisa para falar, talvez eu não consiga responder todas as perguntas. A Camila Toledo chegou atrasada, mas chegou. Que bom que você chegou, sua participação é muito importante. A Cristiane também chegou, a Paty falou que foi com uma lâmina, provavelmente foi com uma lâmina mesmo. A Cristiane falou, gostaria de tirar uma dúvida sobre fluoxetina e qual outros fármacos que têm um desenho molecular parecido. A gente vai estar falando sobre isso. E modificação molecular, novos fármacos, protótipos da fluoxetina. A Luciana deu boa noite. A Paty perguntou se não é a lamotrigina. O Edson falou, lembrando que carbamazepina e derivados podem influenciar e diminuir a ação dos anticoncepcionais, podendo gerar uma gravidez indesejada. Uma ótima observação aqui do Edson, sempre contribuindo bastante com as lives. A carbamazepina é uma indutora enzimática, então, normalmente, existem interações. Então, esse não é o foco de hoje, a gente ficar explicando tanto sobre interações, mas de uma maneira bem simplificada, as enzimas hepáticas, elas aumentam devido ao estímulo da carbamazepina, e quando você usa um outro fármaco que precisa daquelas enzimas, ele vai ser mais metabolizado, e consequentemente pode acontecer de diminuir a quantidade desse fármaco, e como a gente sabe, o fármaco para ele ter ação, como é que ele tem que ser? A gente tem a dose subterapêutica, a dose terapêutica e a dose tóxica. O fármaco precisa estar onde? Na dose terapêutica. Então, se você está metabolizando mais, pode acontecer de você ter diminuição da dosagem do fármaco e, consequentemente, você pode ter aí uma gravidez indesejada ou uma diminuição da ação de outros fármacos. A Nanda perguntou, eu sempre faço essa pergunta, para que você utilize esse medicamento. Perfeito, Nanda. É importantíssimo. E até serve para a gente aprender um pouco, né? Porque tem tanto uso off-label que às vezes a gente pensa que é para uma coisa e não é. Eu lembro também quando eu comecei, uma vez eu tomei um susto que o paciente falou que usava mitriptilina para dor. Então, eu tinha acabado de começar no balcão de farmácia e o médico passou a mitriptilina. E eu tomei um susto, falei, nossa, mitriptilina para dor? Eu falei, mas se o médico passou, tá bom, né? Mas eu não sabia que servia. Daí depois eu fui pesquisar. Eu falei, não é que tem casos que a mitriptilina e outros antidepressivos, eles podem ser usados para dor? Porque é essa questão, os neurotransmissores, eles estão envolvidos em várias vias. Não existe só uma única via, é só para depressão. Não, eles podem ter várias ações e vários mecanismos, que é um pouco daquilo que a gente está abordando hoje. O Edson complementou falando que é um processo enzimático. A Nádia perguntou por que alguns psiquiatras no início do tratamento com antidepressivo sertralina passam meio comprimido por 7 dias e após o 8º dia um comprimido.
Essa é a recomendação, inclusive, correta, tá, Nádia? Que é a recomendação que muitas vezes a gente vê na bula. Então, às vezes, o ideal é você iniciar com uma dose pequena, até para que você tenha esse, vamos dizer, essa adaptação do corpo para depois você aumentar a dose. Principalmente por causa desses efeitos adversos que a gente comentou aqui, né? Talvez uma possibilidade ali do pensamento suicida. Então, tem que ter um pouco de cautela no uso dos antidepressivos. Então, muitas vezes é sugerido que você comece com a menor dosagem e depois você vai aumentando. E é preciso sempre lembrar que a seletividade de um fármaco está diretamente relacionada com a sua dosagem. Então, às vezes, um fármaco ele só vai apresentar determinados efeitos adversos se a dosagem dele estiver mais alta. Em dosagens menores, muitas vezes eles nem chegam a apresentar os efeitos adversos. Então, uma estratégia muito importante é começar com dosagens menores. Daí a gente entra talvez numa outra questão do fracionamento do medicamento. Pode fracionar? Não pode fracionar? Mas vamos deixar essa polêmica para outro dia, mas é extremamente interessante, até para o paciente não ter um efeito adverso um pouquinho mais grave, né? Eu já vi algumas vezes o paciente começar com uma dose completa e ele passa mal. Varia muito de pessoa para pessoa, a maioria não sente mal, mas temos pessoas que podem apresentar alguns efeitos adversos, sonolência excessiva, enfim, entre outras coisas relacionadas à dose. Agora vamos ver a resposta de vocês. A maioria do pessoal foi no cortisol. A Maria Joviânia, a Kelly, a Nádia, a Cristina, a Maria Bernadette, a Elza entrou, uma ótima noite. E é esse mesmo, o hormônio que é aumentado na depressão é o cortisol. Então é observado que pacientes com depressão têm mais cortisol. E daí entra também toda a questão... me fugiu a palavra, a questão de sinalização. Então, existem sinalizações no corpo, né, que vão fazer com que seja estimulada a produção de cortisol. E acredita-se que o cortisol aumentado, ele pode induzir algumas vias, isso geneticamente, através de mudanças nos genes, que vão causar o quê? Uma alteração final. Então, tem essa alteração nos genes e na alteração final vai poder causar uma alteração na ligação entre os neurônios, na sinapse. Então, a gente entra na questão da neuroplasticidade, que é a questão de como que os neurônios se ligam, como que é a ligação entre eles, como é que funciona o cérebro. É uma coisa talvez até um pouco mais profunda do que as aminas. Então existe também essa teoria da neuroplasticidade, que fala assim, tudo bem, a gente tem deficiência das aminas, nós temos, mas nós temos uma coisa a longo prazo que vai causar alterações ali no funcionamento e nas ligações que nós temos entre os nossos neurotransmissores a nível cerebral, ali em regiões importantes do comportamento, em regiões importantes ali do humor também. E falando sobre isso, a gente entra também eu não vou entrar agora em me aprofundar nesse mérito, porque eu ainda estou estudando um pouco sobre isso, e é um pouco recente, mas eu não sei se vocês viram que foi autorizado pela Anvisa um novo medicamento, deixa eu até ver aqui o nome dele, que é um spray nasal. Só achar aqui só um momento, pessoal. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, eu fiz um resuminho para vocês. Não é fácil falar sem slide, hein? Então, já deixem um like nesse vídeo. Fazendo propaganda. Se você não deu um like, dê um like no vídeo. Pois eu estou fazendo aqui uma live sem usar slides. Isso é muito difícil. Mas vamos lá. Cadê o nome do medicamento? Onde que eu coloquei? Spravato. Alguém já viu esse medicamento? Coloca aqui para mim. Viram ou não, é um spray nasal que vai ser usado para depressão. Então, uma novidade aí no mercado. E eu, como eu falei, vou falar de maneira breve, porque eu ainda preciso dar uma estudada um pouco melhor, até para entender melhor para falar para vocês. Mas, resumidamente, o que o Spravato faz? Então, a fórmula dele é escetamina.
Ele é um antagonista, deixa eu dar uma lida aqui, não seletivo e não competitivo dos receptores NMDA e GABA. Quem que vai agir lá no GABA? A gente tem lá os benzodiazepínicos, a gente tem lá o fenobarbital, tem outros medicamentos que agem ali. O álcool, ele age também em receptores GABAérgicos, então são os inibitórios. E se a internet não estiver boa, tiver caindo, vocês me avisam. Apareceu aqui uma mensagem, mas eu acredito que não tenha dado nenhum problema. Deixa eu retornar, que apareceu para mim que a conexão não estava boa. Mas daí vocês me avisam se não estiver boa, se sumir alguma coisa. Então o principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. E o glutamato, nessas vias NMDA, tem alguns estudos que já vêm trabalhando com isso há algum tempo, falando da neuroplasticidade, que é exatamente essa ligação entre os neurônios, entre a sinalização. E acredita-se que na depressão a gente também tem uma desregulação dessa sinalização. Ou seja, é algo mais profundo. E quando a gente usa uma via do glutamato, ela poderia alterar essa questão da neuroplasticidade, podendo trazer benefícios para os pacientes. Faz até bastante sentido. Daí vocês devem estar se perguntando duas coisas. Nossa, que incrível, vai ajudar muita gente, é um medicamento muito bom. E uma outra coisa também que vocês devem estar se perguntando. Então, por que nunca ninguém pensou nisso antes? É assim, o glutamato, que eu falei, é o principal neurotransmissor excitatório. É muito difícil a gente trabalhar com o glutamato. Muito, muito, muito mesmo. É uma via, assim, até um pouco perigosa de se mexer. Não é uma via serotoninérgica, uma via dopaminérgica, é uma via que ninguém quer mexer nessa via, porque é uma via muito delicada. Está relacionada com vários efeitos adversos, com vários problemas, e por causa disso, tem que se ter muito cuidado. Só para vocês terem assim, uma ideia, não foi aprovado para usar esse medicamento em monoterapia, ele não vai ser usado sozinho. O que foi aprovado é que ele vai ser usado em associação com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, com outro antidepressivo. Ele não vai ser usado sozinho, porque ainda não tem tanta comprovação se realmente é assim, se ele é superior. Os estudos que foram feitos com esse medicamento em associação com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e dos inibidores da serotonina e da noradrenalina mais específicos, que é a venlafaxina. Então, ele é usado em associação. Esse é um primeiro ponto importante. E o segundo ponto importante que eu mencionei é em relação aos efeitos adversos. Ele pode simplesmente causar dissociação de personalidade. Só isso. Só isso que ele pode causar. Só por aí a gente já fica preocupado. Outra coisa, hipertensão no nível meio que preocupante. Pode mexer ali na questão respiratória. Então, esse medicamento ele vai ser usado em clínicas especializadas e o paciente vai fazer o uso e vai ficar sob supervisão médica. Então, assim, é um medicamento bom, eu acho bem legal a gente ter essa exploração de novas vias, mas com as devidas cautelas. Então, não é um medicamento que vai ter na farmácia, por exemplo, assim, em uma drogaria. Ela vai ser num ambiente controlado, num ambiente que, inclusive, você consiga tratar se acontecer alguma emergência. É um remédio extremamente forte. E pode ser que ele venha dar bons resultados? Pode sim, porque faz sentido quando a gente para ver na fisiologia, na bioquímica, ele tem ali vias importantes. Agora tem que ver na prática se realmente vai funcionar ou não e expandir esses estudos, né? Fazer um estudo com um grupo maior, testar outras situações. Eu ainda quero dar uma lida um pouco melhor para entender também. Eu quero até fazer um post para vocês explicando como é que ele funciona, quais são as vias, mas eu quero me aprofundar um pouco antes de falar para vocês. Mas passei aqui só resumidamente dizendo que é interessante, tem sentido fisiológico, tem sentido bioquímico. Ele vai trabalhar nessa questão da neuroplasticidade, por isso que eles vão falar que ele não demora 2 a 3 semanas para funcionar, ele age mais rápido. Por quê? Porque ele vai direto ali na parte final. Então é como se assim, as aminas,
noradrenalina, a serotonina, elas fossem trabalhar ali em vias que também vão ajudar a regular os genes e no final elas vão ajudar na neuroplasticidade. Na via do glutamato é como se ela fosse direto ali na questão da neuroplasticidade. Mas daí a gente tem que sempre lembrar, ele vai ser usado em associação, porque ainda não se sabe muito bem como isso funciona. Essas questões da depressão, apesar da gente tratar, ainda não foi totalmente elucidado. Muito vem sendo estudado e muito vem sendo pesquisado a esse respeito. Então, só trazendo aí para vocês essa novidade que me falaram, eu também tinha visto, eu parei, pô, deixa eu aproveitar e dar uma lida para falar para o pessoal na live, né, que é uma coisa bem legal. Às vezes o paciente pode perguntar como é que funciona. E outra coisa importante é o preço. Então ele vai ser bem carinho, né? Então vai ter que monitorar e tudo mais. O paciente tem que ir na clínica, então não é tão simples assim. Mas é sempre bem-vindo novas esperanças e novas terapêuticas. Agora vamos ver agora qual é o próximo tópico. Deixa eu ver que horas são também. Já é 9h15, não temos mais tanto tempo para falar, mas eu quero trazer alguns outros conceitos importantes para vocês também. Acho que alguém tinha perguntado da questão de medicamentos parecidos com a fluoxetina, eu vou falar depois. Eu vou falar primeiro dos antidepressivos tricíclicos. Então, vou falar qual que é a diferença entre os antidepressivos, os principais. Os tricíclicos, aqui eu vou pegar de novo a nossa célula. Aqui não existe, eu não falei para vocês, que o neurotransmissor que está aqui na fenda sináptica ele pode ser recaptado? Tem fármacos que eles fazem a recaptação específica da serotonina. Tem fármacos que eles fazem a recaptação de serotonina e de noradrenalina, que é aquele outro neurotransmissor. Quando a gente fala dos antidepressivos tricíclicos, eles vão fazer inibir a recaptação tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Ele não é específico, ele pode agir em mais de uma amina. E esse é o mecanismo de ação desse medicamento. Então, ao inibir aqui a recaptação, você vai ter mais serotonina e mais noradrenalina. Só que lembrando que todo fármaco ele não é 100% seletivo. Os fármacos, de maneira geral, eles podem agir em mais de um receptor. E os antidepressivos tricíclicos, eles agem em vários receptores. E daí a gente pode dizer, por exemplo, que eles agem em receptores histaminérgicos. Então fica muito mais fácil também para a gente entender assim por receptor do que entender por efeito adverso. Deixa eu perguntar para vocês. Histamina, receptor histaminérgico. Qual o principal efeito adverso? Fazer vocês pensarem um pouquinho para vocês saírem craques dessa live. Vocês saírem dessa live e falam assim, pô, Rodrigo, eu aprendi bastante, eu não vou mais esquecer, então eu vou forçar vocês aí. Receptor histaminérgico. Qual o efeito adverso que pode ser advindo dessa inibição? No caso, eu estou falando H1, que é o mesmo que agem os antialérgicos. Qual seria um possível efeito adverso dos antialérgicos que agem ali nos receptores H1 histaminérgicos? Essa eu acho que vocês vão acertar. Essa não é tão difícil. É uma coisa que acontece bastante no dia a dia. É um efeito adverso bem conhecido. A gente normalmente orienta os pacientes. Não são todos os medicamentos para alergia que causam esse efeito adverso, porque tem alguns mais modernos que eles não chegam no cérebro, né? Então eles não passam a barreira hematocefálica, então eles não causam esse efeito adverso. Porém, os mais antigos causam esse efeito adverso. Vamos lá, pessoal. Qual o efeito adverso aí dos antialérgicos, dos mais antigos? Vamos pegar aí desclorfeniramina. Deixa eu ver mais algum. Vamos ver se alguém acerta. Essa daí eu acho que dá para vocês acertarem, hein? Enquanto isso, deixa eu beber água. Se um paciente vai tomar uma desclorfeniramina, vai lá na drogaria, vai lá na farmácia e pergunta, pô, qual é o efeito adverso que esse medicamento pode causar? O
que vocês iriam orientar para ele? Falar, ferrou, viu? Esperar um pouquinho que eu acho que essa daí eu acho que vocês conseguem acertar. Enquanto isso eu vou dando uma olhadinha aqui no que eu coloquei. Vão ficar com medo mesmo, ninguém vai tentar responder, não tem problema se errar. O que vocês falam no dia a dia? A gente vai trabalhando aqui, a gente vai fazendo essa live junto, pessoal. Eu não vou fazer essa live sozinha, não. Ajuda aí, né, pessoal? Enquanto isso, eu tenho que ir olhando aqui enquanto vocês vão falando. Mas se vocês não falarem, eu vou ter que dar a resposta. E eu gostaria muito que vocês acertassem. Ou se errassem, não tem problema também. Eu acho que ninguém vai tentar responder essa. O pessoal ficou um pouco apreensivo. E eu sei que vocês sabem, talvez vocês só estão um pouco receosos de responder na live. Mas quando a gente fala de receptores histaminérgicos, H1, e quando a gente fala dos antialérgicos mais antigos, eles podem causar sonolência. Sonolência. Então, a gente orienta que eles tenham um cuidado em especial ali em relação às atividades como operar máquinas, dirigir, e em relação ao dia a dia, porque os receptores histaminérgicos, H1, eles podem estar causando aí essa questão de sonolência, fadiga. Então esse é um efeito adverso. E daí é bem comum, porque como eu falei, tem o mecanismo de ação principal dos antidepressivos tricíclicos, mas eles também agem em outros receptores. E eles agem também em receptores H1. E nesses receptores histaminérgicos, eles vão causar sonolência. Então é muito comum o paciente que faz uso, por exemplo, de amitriptilina, ele ter sonolência. Alguns, inclusive, médicos podem até passar, eu já vi passando amitriptilina para pacientes para ajudar eles a dormir. Então, às vezes pode ser um efeito benéfico. Então, quando você quer melhorar ali a depressão e também tem esse problema em relação à sonolência, é uma alternativa. É claro que primeiro vai ser feita toda aquela limpeza do sono, tem outras condições, mas não é incomum a gente ver pacientes usando antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, para questão de sonolência, que é um efeito adverso, que nesse caso pode ser benéfico ou não. Então a gente tem que sempre estar orientando o paciente. E um segundo grupo de receptores que podem ser acometidos são os receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos, a gente precisa lembrar o quê? Que nós temos o sistema simpático e o sistema parasimpático. O simpático ele vai atuar ali no sistema adrenérgico, que é aquela situação de luta ou fuga. Então, o que pode causar no sistema adrenérgico? Principalmente hipotensão postural. Hipotensão postural é uma alteração da pressão quando a pessoa está numa determinada posição. Então, a pessoa está deitada, ela vai levantar e a pressão dela pode cair rápido. Então, tem que ter cuidado, especialmente nos idosos. Se de repente um idoso estiver usando algum antidepressivo tricíclico, lembrando que não é a primeira indicação, que eu vou falar mais para frente, mas sempre levantar devagar. Então, o paciente está deitado, ele vai levantar devagar e depois vai fazer atividade. Porque se ele levanta de uma vez, ele pode cair, ele pode ter uma tontura. E idoso, quando tem queda, é muito perigoso, porque pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço, depois a gente sabe que para recuperar é muito difícil. Então tem que ter todo esse cuidado. Então, hipotensão postural. Outra coisa também, uma taquicardia reflexa, uma certa tontura. Então, ali são algumas ações adrenérgicas e, normalmente, os antidepressivos tricíclicos, eles podem causar aqui alterações adrenérgicas. Outro receptor que ele pode também estar se ligando são receptores muscarínicos. Que nem eu falei, tem a resposta simpática, nós temos a resposta parasimpática no nosso corpo. Então, se você vê um leão, vê um ladrão, o coração agita, é a resposta simpática. No momento que você está tranquilo, é a resposta parasimpática, são receptores muscarínicos, receptores de acetilcolina.
E o que vai causar a resposta muscarínica? Pode causar constipação, pode causar retenção urinária, pode causar secura na visão, também é um efeito bem comum. E isso vai explicar, por exemplo, para a gente por que tem alguns antidepressivos que eles têm algumas indicações diferentes. Então, não sei se vocês já viram, mas a imipramina, ela pode ser usada, por exemplo, para reduzir a micção em alguns problemas que a pessoa está urinando demais. Ela pode ser usada a imipramina. Então, você vai usar, nossa, mas você vai usar um antidepressivo para a questão urinária? Mas por que acontece isso? Por causa que ele tem essa ação que causa retenção urinária. Lembrando que cada medicamento pode... Por isso que eles são diferentes. Eles são todos da mesma classe, porém, a maneira que eles se ligam nesses receptores pode ser diferente. Um se liga mais num receptor muscarínico, outro se liga mais num receptor adrenérgico, outro se liga mais num receptor estaminérgico, e isso vai dizer qual que é o perfil de efeitos adversos e de segurança desse medicamento. Então, muitas vezes é com base nisso que tem as indicações terapêuticas. Eu anotei aqui para vocês também um outro que eu acho bem interessante. Na verdade, era uma orientação. Essa questão da boca seca e da constipação dos antidepressivos tricíclicos. O paciente, como ele vai ter boca seca, a gente sempre precisa orientar ele para que ele tenha cuidado com a higiene dental. Porque a saliva, ela serve para sempre também limpar a boca. Então ela limpa. Tem enzimas, então ela vai fazendo uma lubrificação, ela ajuda já na limpeza da boca. Nesse uso de antidepressivo, tem alguns pacientes que chegam até a falar, nossa, mas eu sinto uma secura na boca. Então a gente sempre orienta higiene bucal, que também é importante, a gente sempre tem que lembrar do cuidado integral do paciente. Passar o fio dental, muito importante. E também a questão de se hidratar, beber bastante água. Isso tudo também faz bastante diferença para ele ter ali uma redução um pouco desses efeitos adversos, que pode chegar a ser incômodo para ele. E em relação à constipação, a gente pode estar orientando também ao paciente. A alimentação dele ser uma alimentação balanceada, beber bastante águas, e quando o paciente se alimenta comendo fibras, é claro que não pode ser em excesso, mas as fibras elas ajudam na limpeza e na formação do bolo fecal. Então, umas alimentações com fibras, com bastante água e se movimentar, que o movimento também ajuda essa questão aqui contra a constipação. Então, são algumas orientações que a gente pode estar fazendo aí para o paciente e que é bem bacana. E como eu falei dessa diferença dos receptores, é por isso que alguns pacientes o médico vai passar amitriptilina, para outro ele vai passar clomipramina, para outro ele vai passar imipramina. Por quê? Porque existem perfis diferentes. E além desses perfis diferentes, é preciso lembrar que existem protocolos. Então, no caso, falamos de antidepressivos tricíclicos. Normalmente, para depressão, eles não são a primeira escolha. A primeira escolha, normalmente, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por quê? Eu não falei que os tricíclicos, eles agem aqui nesses vários receptores e podem causar até vários efeitos adversos? Já quando a gente vai tratar com um aumento aqui, vai inibir mais seletivamente o da serotonina, a chance de ter efeitos adversos é menor, porque ela não se liga em tantos receptores. Então, quais são os medicamentos, e daí entra na pergunta que tinham feito, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina? A gente tem fluoxetina, muito parecida com ela, a sertralina, nós temos a paroxetina e nós temos o citalopram. Eles são os principais membros dessa família. E eles vão causar mais efeitos a nível serotoninérgico, dos receptores de serotonina. E quais são os principais efeitos que eles vão estar causando? É muito comum o paciente reclamar de problemas gástricos, então enjoo, desconforto, queimação. Eu acho que esse é o mais comum. Então o paciente sempre se queixa muito disso.
E uma coisa que normalmente evita, que eu percebi isso na prática, apesar que tem também algum embasamento farmacocinético, é orientar esses pacientes a fazer o uso do medicamento com alimento. Então, o paciente, quando ele toma com alimento, ele tende a ter menos desconforto gástrico. A gente observa muito isso com a sertralina, com a fluoxetina. E um outro efeito adverso, que também é bastante comum com esses medicamentos, é a diminuição do libido, que é ali do desejo sexual. Então, talvez seja um dos principais problemas dessa classe de medicamento. E isso pode ser usado, inclusive, como, vamos dizer, efeito terapêutico também. Então, se por um lado é ruim, a gente diminui o efeito do desejo sexual, por um lado pode ser bom. Aí deve estar perguntando, Rodrigo, mas como que é bom diminuir o efeito sexual? É sempre bom aumentar, a gente quer ter vontade, a gente quer namorar, quer ser feliz na vida. Você acha que eu quero diminuir? Isso é uma coisa ruim. Mas tem uma condição que pode ser vantajoso, que é no caso, não sei se vocês já viram, para ejaculação precoce. Então, quando... Eu sempre fico sem graça para falar essas coisas, mas quando o homem está lá e ele não consegue aguentar tanto tempo lá no namoro dele, ele chega muito rápido aos finalmente, alguns medicamentos podem ajudar a segurar um pouco mais. E no caso específico, o que é mais usado, eu já vi bastante a paroxetina, ela é bastante usada, e também a clomipramina, que é dos tricíclicos, ela também é bastante usada. Então pode acontecer em alguns casos deles serem usados com essa finalidade. Então não é estranho também os médicos usarem dessa ferramenta para fazer um tratamento. Então, uma coisa que seria extremamente ruim, nesse caso vai ter ali vantagens terapêuticas. E lembrando que a maneira que esses medicamentos se ligam nos receptores, ela pode variar. Então, não é porque a sertralina ela é, vamos dizer, parecida com a fluoxetina, que sempre dá para trocar. Eu lembro um caso porque assim, no posto de saúde a gente tem 2 medicamentos dessa classe disponíveis, a sertralina e a fluoxetina, os 2 estão disponíveis. E teve uma época que estava em falta a fluoxetina e eu conversei com a médica e falei, doutora, fluoxetina está em falta? Por que você não prescreve a sertralina como substituição? E a médica falou, eu não sei. E ela falou, eu vou tentar. Teve pacientes que deu certo, falou, não, estou me sentindo bem, não senti diferença. Mas tiveram pacientes que não se adaptaram à sertralina, não se adaptaram em relação aos efeitos adversos, não se adaptaram em relação ao efeito terapêutico. Pode sim acontecer de um paciente ele se adaptar melhor com um medicamento do que com outro. Então, embora eles sejam da mesma classe e eles tenham ali um efeito terapêutico semelhante, pode acontecer variações de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes o que os médicos fazem é tentativa, erro e acerto. Então, eles tentam o medicamento. Então, como é que eles vão escolher o medicamento? Com base nos protocolos. O que o paciente tem? Ele tem uma depressão. Quais são as características dessa depressão? Existem protocolos que vão dizer, olha, nesse caso, o mais indicado é você iniciar com um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Daí o médico tenta. Vou tentar fluoxetina. Às vezes não funcionou, ele pode tentar uma sertralina. Não é porque a fluoxetina não funcionou que a sertralina não vai funcionar. Lembrando que existe uma probabilidade de não funcionar. E muitas vezes o que os médicos fazem é trocar de classe. Também é possível trocar de classe. Então vou trocar de classe. Eu vou tentar um antidepressivo tricíclico. Mas daí você vai ter que lembrar o quê? Os efeitos adversos também. Então o perfil é diferenciado. Mas é possível fazer esses testes mesmo. Porque não tem como o médico saber assim, eu tenho certeza que eu vou passar esse antidepressivo e esse antidepressivo vai funcionar. Ele vai ter que ver com a pessoa. Tem pessoa que se dá melhor com um e tem pessoa que se dá melhor com o outro. Isso daí é só na prática. E o ideal é que quando um não funciona, você tente uma outra classe. Mas não é impossível o médico tentar um outro antidepressivo da mesma classe. Pode acontecer também. Só estou falando isso para vocês não se assustarem. Falando, nossa, mas ele passou um, agora passou um outro que é parecido. Pode acontecer. Ou ele pode escolher um de uma outra classe também. Fica a critério e pela experiência do médico.
E um terceiro grupo que eu queria falar para vocês, que eu falei agora, dos antidepressivos tricíclicos, que eles inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina de maneira não seletiva. Eu falei dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que inibe especificamente a serotonina. E tem uma outra classe também que é bem interessante, que também são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, mas ele é um pouco mais específico para serotonina. Esse medicamento é a venlafaxina. Então, se a gente parar para pensar, é um pouco parecido ali com os tricíclicos, só que ele é mais específico para a serotonina. E além dele ser mais específico para a serotonina, ele não age em tantos receptores, que eu falei, adrenérgicos, muscarínicos, estaminérgicos, ele é um pouco mais específico. Então, o perfil de efeitos adversos dele é menor. E um efeito adverso que é comum dele, que a gente pode ali fazer todo um trabalho, isso inclusive é bem interessante, é em acompanhar esse paciente em relação à pressão. Então, pode acontecer do paciente usando ali a venlafaxina, ele ter elevação da pressão. E o farmacêutico, tanto quando ele está acompanhando em consulta, como ali no balcão da farmácia, ele pode oferecer essas orientações para ele pode fazer o acompanhamento da pressão dele, ele pode passar todas as dicas também em relação à alimentação, em relação ao tabagismo, em relação a tantas outras coisas que vão fazer bem para a saúde desse paciente. E daí o paciente se sente mais acolhido. E a gente vai monitorando esses efeitos adversos e vai trabalhando em conjunto com esse paciente. Esses três mecanismos diferentes que eu falei para vocês são talvez dos medicamentos mais prescritos, mas existem outros também. Não vai dar tempo da gente falar tudo hoje nessa live, que vocês podem ver como foi uma live rica, com tantas coisas diferentes e importantes aqui no papel do farmacêutico, mas existem outros antidepressivos, tem alguns que agem de maneira um pouco mais diferenciada, agem também ali mais específico na questão da dopamina, vão ter ali indicações diferentes, mas o que eu gostaria mesmo é que vocês tivessem essa visão, esse entendimento de como é que funciona a depressão, o que ela acontece, a fisiopatologia, como é que funcionam os medicamentos, como que é essa questão do trabalho do farmacêutico, das intervenções do farmacêutico que são tão importantes. Lembrando que, muitas vezes, existem efeitos adversos e interações que elas acontecem na teoria. E não necessariamente elas acontecem na prática. Então a gente não precisa também ter um desespero. Nossa, ele vai usar esse medicamento e vai acontecer. Às vezes não acontece. Acompanhe esse paciente, verifica o que de fato está acontecendo. E quando a gente fala em saúde mental, é muito difícil para o médico trabalhar também. Porque o paciente não vai ter só ali a depressão, ele vai ter depressão, ele vai ter outros problemas de saúde junto. Pode ter esquizofrenia, pode ter transtorno afetivo bipolar. E daí vem aquele monte de medicamento. E é muito complicado o farmacêutico, ele simplesmente chegar e falar pode e não pode. É até errado isso. A gente precisa acompanhar esses pacientes e ver o que de fato está acontecendo com eles. Porque o tratamento ele é difícil, não é um tratamento fácil. E o médico também está ali tentando. E pode ser que muitas vezes tenham interações medicamentosas, pode ser que tenham coisas estranhas ali nas indicações. E daí a gente tem que lembrar da nossa parte ética. Eu lembro que tem coisas que talvez eu não concorde que sejam prescritas. Por exemplo, eu já peguei paciente que fazia o uso de clonazepam e de diazepam. Agora mudando um pouquinho aqui dos medicamentos, mas também de saúde mental. E já peguei pacientes que faziam uso de nortriptilina e amitriptilina junto. Será que realmente necessita tomar dois medicamentos com um mecanismo de ação tão semelhante? Não seria melhor usar um ou usar um outro de uma outra classe? Talvez sim, só que existe a conduta do médico. O médico prescreveu e o médico está acompanhando. E, na minha visão, aquilo que é mais assertivo para o farmacêutico é ver na clínica. Como é que esse paciente está? Às vezes, esse caso também me chamou bastante atenção, a paciente fazia uso de clonazepam e de diazepam. Em teoria, não faz muito sentido usar esses dois associados. Mas conversando com ela, o que ela me falou? Ela falou: você acha que eu uso muito medicamento porque eu uso esses dois? Eu usava bem mais, eu usava uma dose muito mais alta, eu estava extremamente ruim. O médico foi tentando, e agora eu estou diminuindo e agora que eu estou bem. Então olha só que legal. Então
às vezes uma coisa, vamos dizer, na teoria não funciona, mas para aquela paciente na prática funcionou. E ela estava em acompanhamento médico, não foi uma prescrição de um médico e de outro, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela tinha um acompanhamento. Então, nesses casos, mesmo quando a gente vê que talvez tenha uma divergência, a gente acompanha. E se o paciente, de repente, apresentar algum sinal potencial, aí a gente entra em contato com o prescritor. Às vezes pode estar causando uma sonolência excessiva, uma perda da memória, algum outro efeito adverso que seja ali da soma desses medicamentos, aí a gente entra em contato. Mas é muito complicado, quando a gente fala de saúde mental, a gente simplesmente olhar os medicamentos, ver se pode ou não pode e, de repente, querer fazer intervenções. A intervenção mais importante parte da clínica, da gente saber como é que o paciente está, quais os sinais, quais são os sintomas. E com base nisso e com o nosso conhecimento, a gente pode agregar muito a equipe multidisciplinar, a gente pode ajudar bastante o farmacêutico, os pacientes ali no balcão com as orientações. Tanto orientação com medicamento, como orientação não medicamentosa, que é de extrema importância. A questão do sono é extremamente importante. E são detalhes que fazem a diferença. Às vezes a gente esquece desses detalhes. E é ali nesse vínculo com o paciente que a gente percebe essas coisas e consegue, de fato, resolver a maioria dos problemas dele e sermos valorizados pelo nosso trabalho. Então, me recordo que os pacientes, às vezes, eram coisas simples que a gente perguntava ali no balcão: como é que você está? Como é que está a sua memória? Como é que está isso? Como é que está aquilo? E com base nisso a gente conseguia fazer intervenções, conseguia fazer orientações, conseguia fazer encaminhamentos, e com o tempo a gente vai aprendendo, porque saúde mental é uma das áreas talvez mais difíceis que a gente tem, né? Por causa da diversidade, por causa também das falhas terapêuticas. Então é um aprendizado diário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. O horário também já está bem adiantado. Eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim o que vocês acharam da live, uma mensagem, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, para a gente ver se faz uma continuação dessa live. Ainda tem bastante coisa para explicar, para a gente conversar, trocar de conhecimento. É uma área fantástica, é uma área que eu gosto bastante, que, como eu mencionei, eu já trabalhei junto com psiquiatras, em grupos de equipe multidisciplinar, já trabalhei ali com intervenções no balcão da farmácia, fazendo algumas estratégias com as minhas técnicas, intervenções juntamente com os médicos, e é muito gostoso compartilhar quando a gente gosta de uma área. Então, uma das áreas que eu mais admiro, com certeza, é essa parte de saúde mental. Então, coloca aqui para mim nos comentários. Agora, só um momentinho enquanto vocês vão colocando aqui. Bom, vem aqui um pouquinho. Deixa eu chamar a minha assistente, a minha mulher, enquanto eu vejo aqui. A pessoa está colocando algum comentário? Porque eu não estou vendo aqui. O que eu estou achando, pessoal, é que assim, a minha internet, ela teve um momento que não é que ela caiu, apareceu que a conexão não estava boa. E depois disso não apareceu mais nenhum comentário para mim. Então, pode ser que vocês tenham respondido ou tenham... Responderam bastante do som. Vocês responderam, mas infelizmente eu não vi. Travou aqui pra mim. Eu peguei aqui o celular da minha mulher até para dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram. Mas vocês estão respondendo e não está aparecendo para mim. Olha que engraçado. Quando ele trava... Então agora eu já sei. Quando acontece isso da internet, muitas vezes some os comentários. Mas deixa eu ler aqui. A Camila falou que quer mais desse assunto. A Jaqueline falou para a gente continuar falando de saúde mental. Vocês gostaram bastante. O Erinaldo gostou. A Maria Bernadette aprendeu bastante. Que legal. Fico muito feliz aí que você tenha participado. Manda um abraço para a Lu também. A Edna gostou bastante. A Cláudia Correia, amiga minha também, gostou bastante da live, mandando os parabéns. Que legal. Fico aí muito feliz aí com todos os comentários e pode ter certeza que a gente vai trazer ainda muita coisa boa, bastante coisa que vai agregar bastante aí ao dia a dia de vocês. E como vocês podem ver, são temas que muitas vezes são relacionados. Então, quando a gente fala de fisiologia, de farmacologia e desses assuntos, o conhecimento ele não para, não tem como você
eu vou estudar só saúde mental e acabou. Não, você, uma hora ou outra, vocês não viram ali? Causa e hipotensão, age nesse receptor e age aqui, age ali. É tudo de uma maneira integrada. E quando a gente entende assim, também fica muito mais fácil. Porque a gente vê que existe uma ligação. Então, saúde mental é uma área que vai crescer ainda muito, que o farmacêutico tem muito o que fazer, que ele pode que ele pode contribuir muito, fazer total diferença na vida dos pacientes. E ela é integrada. Não é só saúde mental. A gente fala de saúde mental, mas não é saúde só mental. É saúde mental, é saúde endócrina, é o paciente como um todo. E um conhecimento, ele agrega valor ao outro. Então, quando a gente tem essa visão, fica também bem mais tranquilo e bem mais fácil aí para a gente fazer as nossas intervenções, conhecer os efeitos adversos, conhecer as principais indicações. Sempre gosto de reforçar, pessoal, olhem os protocolos. Não fiquem olhando só, esse medicamento serve para isso, esse medicamento serve para aquilo. Tem muitos protocolos que falam, olha, quando você vai fazer um tratamento para depressão, a primeira escolha terapêutica é essa, a segunda escolha terapêutica é essa. Como que é essa depressão? É uma depressão típica, é uma depressão atípica? Existem subtipos, e daí não tem só depressão, a gente tem também síndrome do pânico, a gente tem várias outras coisas que vão se ligando e a gente vai começando a entender melhor. Então, quando a gente olha os protocolos, a gente olha as diretrizes, fica também muito mais fácil da gente pegar esse conhecimento e trazer ele para a prática. Então, são duas coisas importantes. A gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que unir esse conhecimento com a prática, com o nosso dia a dia, com base nas evidências. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho do que vocês falaram. Cadê? A Elina falou, foi ótima essa live, me acrescentou muito, obrigado. A Paty falou que aprendeu mais que na faculdade. É que às vezes na faculdade a gente, vamos dizer, pega a matéria um pouco mais crua. Então, o que eu trago aqui para vocês na página é o conhecimento técnico aplicável no dia a dia de vocês. Então, essas dicas que eu dou, essas orientações, elas são aquelas que mais deram resultado na minha vida, na vida também de vários farmacêuticos que eu pude observar, e eu trago para vocês. Então são orientações que com certeza, se você fizer um trabalho assim, vocês vão se destacar no seu dia a dia, seja ali na drogaria, seja ali na UBS, seja ali no hospital, porque é isso que gera resultado na vida dos pacientes. E quando a gente tem um conhecimento que agrega valor, é impossível a gente não ter resultado. E a gente aprende aos poucos, então a gente está aprendendo junto. Então, vocês me agradecem e eu agradeço vocês, porque eu aprendo muito com vocês também. Então, fiquem à vontade para opinar, para dizer aquilo que vocês acham. A gente está aqui na página para crescer junto. Uma classe farmacêutica unida, que trabalha em conjunto, tende a crescer mais forte. Por que vocês acham que os médicos são tão fortes? Um médico defende o outro, um médico protege o outro. Quando a classe farmacêutica tiver esse conhecimento, transformar a vida das pessoas, estiver unida, com certeza a gente também vai ser mais valorizado e com certeza a gente vai ter mais resultado como classe farmacêutica. O Enoch também tá aí, uma ótima noite, gostou bastante. A Jacqueline falou que eu brilho. Que é isso, minha amiga. A Deise sempre presente, obrigado, Deise. Deise, ela tá sempre aí, manda dica, responde lá as perguntas dos posts, muito bacana. A Cristiane falou, esperando a parte 2. Daí eu vou fazer assim, na semana eu vou colocar mais uma série de perguntas para vocês. Qual live vocês querem? Então, vocês que querem que fale mais dessa parte de antidepressivos, de depressão, dos cuidados farmacêuticos nessa área, não esqueçam de votar, porque o tema mais votado vai ser o tema da próxima live. O Vitor Salles falou que também muito bom. A Paty falou, é um conjunto, é isso mesmo. Fico muito feliz que você tenha gostado, esteja te ajudando. A Kelly também aguardando a parte 2. A Luciana falou, foi ótima live, está de parabéns. E parabéns para vocês que participaram. Eu só peço desculpa se eu não respondi todo mundo ou não vi algumas perguntas, porque sumiu aqui para mim. Infelizmente faz aqui uma meia hora, uma hora que eu não estou vendo mais comentário de ninguém. A Kelly também gostou bastante. A Deise falou, eu indico a vocês fazerem a pós em farmácia clínica e continuar assistindo as lives do Rodrigo. Muito bom a pós em farmácia clínica. Ela agrega bastante conhecimento, bastante valor. É excelente. Eu, particularmente, sou suspeito de falar porque eu sou especialista em farmácia clínica, né? Então, façam sim, continuem estudando. Nunca deixem de estudar.
Quanto mais vocês puderem estudar, é melhor. Daí vocês veem a área que mais faz o coração de vocês baterem, né? Porque farmácia clínica é uma área legal, mas hoje em dia a gente já está tendo até pós específicas dentro da farmácia clínica. Então, às vezes você tem até farmácia clínica específica para a parte endócrina. Então, deem uma observada que tem bastante coisa legal aí e bastantes oportunidades que aparecem. A Cris disse: eu e meu esposo somos karmas. Adoramos a troca de ideia. Que legal. Somos farmas, ela corrigiu embaixo, eu não tinha entendido. Ah, que legal. Assistindo em conjunto, mais legal ainda, porque um agrega ao outro. A Maria Bernadette também desejando um bom final de semana. Então, eu quero desejar um bom final de semana a todos vocês. Agradecer a participação. Pedir para que vocês deixem o like se ainda não deixaram o like aqui no vídeo. E também falar que durante a semana eu vou estar trazendo bastante coisa legal para vocês. E para que vocês participem das votações, tá bom? Que eu vou colocar de novo, então, quem quer a parte dos antidepressivos, parte 2, tá bom? Então, um ótimo final de semana. Muito obrigado a todos vocês. Precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem aqui para mim pelo Facebook mesmo, no Messenger, que eu também respondo. Tiverem alguma dúvida, precisarem de algo específico na área, quiserem saber um pouco mais sobre algum determinado assunto, eu também estou à disposição. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até mais.